Pronto, minha gente, boa noite, bom dia, boa tarde, a depender do horário que for acompanhar aqui essa nossa transmissão. Estou gravando aí em virtude da proximidade, né, final de semana próximo do feriado. Deixar esse vídeo para vocês, junto com uma atividade, e aqui dentro do vídeo vocês terão acesso à atividade, né, de tomar conhecimento, acompanhar, enfim. E aí, hoje, na semana passada, a gente tratou do assunto de poderes executivo e legislativo, e hoje o tema que nos cabe, a gente falou de orçamento também, e hoje mais pontos e questões ambientais. Aí vamos lá. Inicialmente, quando a gente pensa na figura do município, nessa tentativa de situar o município dentro desse contexto que estamos vivendo, eu tenho que pensar lá na Constituição, no seu artigo 30, vai dizer que o município ele cuida de interesses locais, aí entre eles a questão do serviço de transporte, a coleta de lixo, e aí a gente já verificou também essa parte de Estatuto da Cidade, Plano Diretor da Cidade de Ilhéus, o que contém, o que traz, qual a realidade. Daí a preocupação com o lixo, a menção ao lixo, geralmente as estruturas de município desenvolvem por meio de concessão, né? Faz a concessão de serviço público, uma empresa passa então a cuidar desse tema, a gerir esse tema, a ter essa responsabilidade. E aí, quando a gente pensa nas questões relacionadas ao lixo, vem à tona a ideia de coleta seletiva, de que maneira nós podemos desenvolver aí e aplicar, de fato, a Política Nacional de Resíduos Sólidos a ponto de refletir tudo aquilo que tem a ver com o uso de materiais que podem ser reaproveitados, reutilizados, reciclados. E aí, nesse contexto, nós temos a política que pega a necessidade, né, de desenvolver uma maneira de aproveitar ou de reaproveitar, de dar uma vida útil aos resíduos sólidos. Vou deixar também um vídeo para que vocês assistam depois no YouTube, que fala da história das coisas, dessa cultura nossa do consumo, do consumismo, que acaba estimulando também, porque tudo aquilo que a indústria produz advém da natureza. Segundo o IBGE, menos de 10% dos municípios realizam coleta seletiva e reciclagem no Brasil. Esses dados são de 2010 e aí nós também temos informações de 2012 e 2016. Sobre o 2016, já tinha aí um resultado um pouco melhor, né? De 18% dos municípios com alguma ferramenta de coleta seletiva. E nós temos a evolução aqui, então, de 94 até 2016. E aí, a lei, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010, porém, por ser uma norma de conteúdo programático, ela estabeleceu aí um prazo para que as estruturas se adequassem. E aí, com o tempo, os entes eles foram solicitando, né, a figura do município principalmente, o Legislativo Federal ele fizesse uma dilação do prazo. Aí, dentro dessa dilação do prazo, houve uma prorrogação para 2014, depois 2016 e aí agora, recentemente, 2021. E aí, informação também do IBGE, população atendida por coleta seletiva de lixo, e aí um quantitativo muito pequeno, né? Apenas 27 milhões de população atendida por coleta seletiva. E aí, uma análise sobre essas questões relacionadas ao aproveitamento, à política de resíduo sólido, ela coloca que nós produzimos um estudo, né? Coloca que nós produzimos cerca de 242 mil toneladas diárias de lixo. E aí eu tenho danos ao meio ambiente como poluição do solo, das águas, concentração de material não orgânico, insetos e germes, e aí isso causa doença. Então, a má destinação, a ausência de uma política, de um planejamento em relação ao lixo reflete na saúde pública de um modo geral, e aí tem impactos em relação às doenças. Principalmente, e aí lembrando lá daquele tema que a gente colocou de racismo ambiental, né, as baixas camadas populares são as mais afetadas
por conta da ausência de política, de um fino trato, pensando na questão do lixo. E aí, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, ela traz essa previsão, ela tem essa boa intenção e é um marco também da estrutura do direito ambiental, do cenário, né, na verdade, tudo aquilo que envolve questões relacionadas a espaços urbanos. E aí ela fala de um plano de resíduos sólidos, de inventário de criar, na verdade, um sistema de informação anual em relação a resíduos sólidos, o ponto aqui de coleta seletiva, cooperativas e outras formas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. E aí aqui a importância do vínculo do privado com o público, né? Iniciativas do movimento cooperativista, associativista, contribui muito. Tem aquelas pessoas que fazem o trabalho formiguinha, mas em muitos lugares esse grupo de pessoas, né, se organizam para poder se constituir em pessoa jurídica para trabalhar com esses temas. Depois, dos instrumentos também é o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária. Essa é uma promessa. E aí, no caso, uma notícia aqui de que os lixões eles ganham mais prazo até 2021 para poder, os municípios, na verdade, né, ganham até 2021 o prazo para poder se estruturar aqui dentro dessa perspectiva de transformar lixão em aterro sanitário. Já parou para pensar na diferença? E aí uma interrogação na cabeça, o que seria a figura do lixão, né, que esse modelo aqui, tinha aquela novela Avenida Brasil, que retratou um pouco dessa realidade. No caso de Itabuna, né, a cidade de Itabuna, tem uma estrutura feia, horrível, de lixão, precisaria se adequar. Acredito que Ilhéus também, que pesa não conhecer necessariamente a realidade de Ilhéus nesse sentido. Mas aqui tem lá uma destinação que não separa os materiais, as pessoas também que lidam com isso, né, informalmente, óbvio, né, que vivem nesses ambientes, também sem nenhuma capacitação, sem nenhuma formação, sem nenhuma informação a respeito do tema. E aí, tocando, né, para a realidade do aterro, você teria a necessidade de separação de materiais, a correta destinação, né, além dessa separação, a destinação de cada tipo de material para saber aquele que é orgânico, aquele que é possível de reaproveitamento, de reciclagem. E aí, com essa política também, né, ou com esse tipo de iniciativa de aterro sanitário, é possível, aqui a partir da lei também, uma estrutura de coleta voluntária. Hoje nós já temos, né, da iniciativa privada, muitas vezes Embasa, Emasa, cria lá para coleta de óleo, então para descarte correto de bateria, de eletrônicos, enfim, é muito importante. E aí os municípios então ganharam fôlego até 2021 e esse fôlego talvez, em virtude até da pandemia também, porque acredito que vai se alegar isso, vai ser prorrogado novamente, infelizmente. E aí, fazendo a leitura aqui, pegando o celular, fazer até um teste aqui agora com o meu, inclusive, vocês terão aí uma pequena atividade que discute essa lei 12.305 e também aqui o meu aparelho fez a leitura automática aqui. Basta posicionar a câmera. E aí uma atividade discutindo essa lei com base num texto que retrata a realidade da coleta seletiva num determinado município, acho que do Sul. E aí, duas questões, cada uma valendo um ponto. Eu vou somar isso com o nosso trabalho, nosso seminário de Direito Municipal. E aí, depois só vai sobrar uns 3 pontos aí, talvez, para a gente fazer uma pequena avaliação individual. Então, a parte individual, digamos que nesse segundo momento nosso, nessa reta final, vai ser mais restrita e aí teremos mais experiências coletivas. Então, fazer a leitura aqui, de responder lá a atividade, prazo até na outra semana, e apenas 2 questões, né, discursivas, uma sobre o que pode ser feito, melhorado, como é que o município se adequa aos parâmetros da lei,
e a outra a respeito do texto específico de uma realidade que conseguiu implementar, se estruturar, se esquematizar em termos de coleta seletiva. E aí, pensando ainda ou estendendo o assunto para questões envolvendo meio ambiente e município, nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente, que fala de tudo em relação a instrumentos, né, ao que o poder público possui, como é que controla, como é que exerce esse poder de polícia, como é que desenvolve, na verdade, né, a preservação de tudo aquilo que nós temos de recurso, tanto de fauna quanto de flora, e aí essa política nacional, né, essa lei, ela dá um direcionamento. E aí um dos mecanismos utilizados é o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. E aí eu tenho o licenciamento ambiental enquanto procedimento e a licença enquanto ato administrativo. Então pense que atividades que possuem aí, então, a possibilidade de produzir algum impacto ambiental, elas precisam passar por um estudo, por esse procedimento de licenciamento, e aí no final, obedecendo tudo aquilo que foi solicitado, é possível, então, o ato administrativo dá um sim, diz, olha, a sua atividade ela pode funcionar. E aí, inicialmente, uma licença de instalação, uma licença de operação e uma licença de funcionamento. E como é que se estrutura, o que se pensa a partir disso? A Constituição também Federal é uma base que vai dizer que é possível exigir a instalação de obras, atividades potencialmente causadoras de degradação ao meio ambiente, o estudo prévio de impacto, a que se dará publicidade. Aí o estudo prévio de impacto ele antecede o procedimento de licença. O estudo prévio de impacto ambiental ele precisa, né, desenvolver aí um diagnóstico da área que vai ser influenciada pelo projeto, pelo empreendimento, quais os recursos naturais que esse projeto, esse empreendimento vai se envolver, pensando do ponto de vista físico, biológico e também no aspecto socioeconômico. Analisa impactos ambientais que podem existir, suas possíveis alternativas, muitas vezes até um sistema de compensação. Também a gente vai comentar de estratégias, a ideia de servidão é muito comum hoje. Também a compensação quando se dá a partir da atividade que causa dano, e aí a empresa, o empreendimento se compromete a também preservar uma outra área como uma forma de compensação. Programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais e os parâmetros considerados. E aí essa estrutura relacionada ao licenciamento precisa de uma equipe multidisciplinar, composta por engenheiros, geólogos, físicos, dentre outros. E aí, nesse caso, tudo aquilo que envolve despesa fica a encargo do empreendedor. E aí, lembrando aqui que em matéria ambiental, nós não temos uma codificação, então é tudo por resolução. A 237 do CONAMA é a que trata desses casos de estudo prévio de impacto ambiental e também o processo de licenciamento. O empreendedor paga para que essa equipe multidisciplinar realize o estudo prévio de impacto ambiental. Aí, nesse caso, o estudo vai dizer o que foi afetado, quais são os impactos, o que pode ser utilizado para minimizar, para mitigar e até mesmo para compensar. É necessário a presença do registro dessa equipe nas estruturas governamentais, e a equipe deve conter também a figura de um advogado. E aí a política nacional do meio ambiente vai dizer que a equipe multidisciplinar ela pode ser, na lei de crimes ambientais aqui, ela pode ser responsabilizada se apresentar um estudo falso ou enganoso, então que vai induzir a erro. Essas pessoas são pessoas particulares, e aí se porventura no ato de ser constituído para desenvolver o estudo, fazer um relatório, dar um parecer, se esse relatório é falso ou enganoso, eles podem responder se assim ficar constatado. O que é licenciamento de acordo com a resolução do CONAMA?
um procedimento administrativo, composto de etapas. O órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação, operação de empreendimentos e atividades que utilizem recursos ambientais, e aí, novamente, a moldura, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou daquelas sobre qualquer forma possa causar degradação ambiental. Daí, a base, como eu coloquei, infelizmente nós não temos uma codificação, então fica em cargo de resoluções. Aí nós temos a figura do empreendedor, a atividade que tem a possibilidade de causar degradação ambiental, se não for significativa, só precisa passar pelo licenciamento. Se for considerada de significativa degradação, precisa ainda de um estudo de impacto ambiental, um estudo prévio, e também depois de um relatório de impacto ambiental. E aí, nesse caso, se esse estudo que antecede, nos casos daquelas que implicam em significativa degradação, se esse estudo ele é favorável, o empreendedor inicia então o processo de licença, de licenciamento. As 3 licenças aqui, a prévia, a de instalação e a de operação. O que o rol não é taxativo, mas exemplificativo da resolução, ele enumera como atividade efetiva ou potencialmente poluidora, de significativa degradação ambiental. Minério, tudo aquilo que envolve indústria, transporte, mecânica, metalurgia, madeira, papel, borracha, couro, pele, química de qualquer natureza, têxtil, vestiário, calçado, produtos, qualquer tipo de indústrias, obras civis, transporte, turismo e uso de recurso natural. Turismo aqui antigamente era tido como uma indústria sem chaminé. Depois percebeu que a atividade turística, aquilo que ela pode explorar, acaba trazendo também significativos impactos, né? Então, até uma área turística, o que se enxerga como quase que inofensiva ou não ofensiva, a visão no começo do século XX, ela precisa também, né, essas estruturas grandes aí de resorts, esses empreendimentos de cidades turísticas precisam também passar por processo de licença, de licenciamento. Aí a figura do município entra em cena no artigo 6º, que diz que ele fica responsável por aquilo que é local, ou então, se o Estado, porventura, perceber que o município pode cuidar de um tema que seja dele, por uma questão aí de economia, é possível, então, delegar ao município se achar pertinente. E aí, município trabalha com esses assuntos de interesse local, precisa, então, possuir um conselho de meio ambiente, precisa possuir plano diretor e, geralmente, uma secretaria, não seja uma secretaria específica de meio ambiente, mas um conjugado, e nesse conjugado que tenha lá a figura, um conjugado de secretarias que tenha a figura da Secretaria Ambiental. Eu coloquei um exemplo aqui de shopping center, mais obras, né, grandes obras, tudo precisa de um processo de licença. E lembrando aí que Ilhéus, aí, até notícia recente, aí, também vai receber um shopping center lá na Zona Sul. Como é o procedimento, passo a passo para o licenciamento? Primeiro, o órgão ambiental, ele, com a participação do empreendedor, vai dizer a respeito de documentação, de projetos e estudos necessários ao início do processo. Geralmente o órgão ele possui um checklist, né? Então, se você tem uma secretaria de obras, vai construir uma obra e precisa dar licença para construir, você chega lá e recebe um checklist. Depois, o empreendedor ele faz o requerimento da licença, né? Licença prévia de instalação e depois de operação, acompanhado dos documentos que foram solicitados. Depois, o órgão ambiental faz uma análise dos documentos, de tudo aquilo que foi apresentado em termos de estudo, solicita esclarecimentos, se for também necessário, quando couber, e aí é possível haver, inclusive,
é, um, uma prática reiterada, né? Esses esclarecimentos podem acontecer mais de uma vez durante o processo de licença. Costumo comentar, acho que comentei na aula passada, que o cidadão ele tem um poder incrível, aí até pela resolução do CONAMA, eu acho que é a 237 também, que fala que 50 pessoas fazendo um abaixo-assinado, uma solicitação, é possível aí uma audiência pública também para discutir o empreendimento, a instalação dele. Depois, a partir desses debates, mais esclarecimentos que sejam prestados ao órgão ambiental, depois um parecer técnico, um parecer jurídico, que vai deferir ou indeferir a licença, possível recurso também, né, de cada parecer desse, e aí geralmente é uma queda de braço. Quando é obra do poder público, muitas vezes o processo de licença ele tem até uma certa fluidez, e a figura do particular ela necessita, né, na verdade, de um suporte de pessoas que militam, que têm contato com o tema, para que seja possível o enfrentamento de uma negatória de licença. E aí, a licença de operação, inclusive, ela tem prazo e aí constantemente renovada, né? Sempre precisa ser renovada. Além da questão das licenças, quando se pensa em obras e empreendimentos dentro do município, nós temos discussões relacionadas ao zoneamento. E aí, quando eu penso em zoneamento, a etimologia da palavra já me fornece alguma coisa. As estruturas de zona urbana mesmo, como é que você estabelece na cidade uma espécie de categorização de onde tende a funcionar cada área, a parte industrial, a parte de moradias, a parte de compartimentos de lazer, enfim. E aí hoje nós temos um modelo tradicional que tinha a ideia de categorizar de maneira estanque o que era residencial, o que era comercial, o que era industrial, enfim, o que era de instituições, mas hoje pensa-se na verdade numa visão mais dinâmica. Então, uma área ela precisa ter a marca, ter a força, ser caracterizada como tal, mas é possível aí um hibridismo, uma mescla, uma mistura, de que isso não comprometa a mobilidade, a imagem, a questão de poluição, por exemplo. E aí, dentro de tudo aquilo que se relaciona com o zoneamento, deixa eu me posicionar mais aqui para baixo, nós temos a lei de ocupação e uso do solo. E aí vai definir cada área, quais são os parâmetros, quais são os critérios, nessa hora também em que é necessário o construtor verificar a lei de uso e ocupação do solo, para esquematizar aí os seus empreendimentos e as suas construções. Dentro da ideia de zoneamento, nós temos impacto de vizinhança, áreas que precisam de um estudo prévio para autorizar a construção, o funcionamento dessas atividades. E aí, o estudo de impacto de vizinhança procura verificar os impactos positivos e negativos de um determinado empreendimento, de uma atividade, e aí é necessário pensar, né, nesse estudo, quando vai se instalar um empreendimento, no adensamento populacional e tudo aquilo que envolve equipamento urbano e comunitário, como é que vai ser essa ocupação do solo, valorização imobiliária, demanda por transporte público, iluminação, a paisagem urbana, patrimônio natural e cultural. Por isso que nós temos a questão do poder de polícia, e que muitas vezes no Código de Obras estabelece lá o limite de altura de prédio na área litorânea, porque está pensando aqui na questão da paisagem, na questão da brisa, da ventilação, e aí é necessário respeitar
essa normatização quando ela existe, nessas limitações administrativas oferecidas pelo poder público. E vige, nesse caso, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Você precisa se submeter a isso sob pena de ser multado, de ter a sua obra não concluída a partir de uma medida do poder público. Dentro do contexto ainda urbano, de ocupação do solo, um outro instituto, uma figura do parcelamento. É possível a figura do parcelamento do solo, e aí o município estabelece isso lá no plano diretor, e aí a limitação para esse parcelamento o parcelamento é fracionar mesmo, para construir, para poder estruturar, esquematizar bairros, ruas, loteamentos, enfim. E aí, tendo alagadiço, fica proibido, nesse caso, né, de ser parcelado, tenha recebido aterro de material nocivo à saúde pública, áreas de minério, né, se for parar para pensar, com um declive de 30%, salvo se atendidas às exigências das autoridades competentes. E aí você tem aí um Estado que muitas vezes ele não cuida disso, né, quando você pensa em muitos morros, né, uma área acidentada como a área de Ilhéus. Condições geológicas não aconselham a edificação, o tipo de solo, né, a superfície, áreas de preservação ecológica, onde a poluição ela vai impedir aí condições suportáveis. E aí nós temos as APPs, né, as áreas de proteção permanente, em que fica proibido também a construção, mas muitas vezes o que falta, a falha está para o exercício da fiscalização, né, porque de alguma maneira entra em colisão o município, né, a figura pública, com populares. Só para lembrar, Salvador e a questão da orla, as ações possessórias, as ações de desapropriação, enfim, e uso da força, muitas vezes, até para poder ter a demanda resolvida, né, com autorização judicial. Figura de quem faz o loteamento. Ele precisa criar uma infraestrutura mínima, ele pode ser responsabilizado por isso, pensar no águas fluviais, iluminação, esgotamento, abastecimento de água, energia elétrica, vias de circulação. É necessário aí também nas zonas de habitação com interesse social, vias de circulação, escoamento de água, rede de abastecimento, esgoto sanitário, energia elétrica. E aí são esses projetos habitacionais, esses programas do governo, tem que contemplar essa realidade. E aí a gente pensa, então, nessa parte de construir, onde construir, como construir, na necessidade de pesquisar parcelamento e uso de solo, código de obras, para que o empreendimento não corra o risco, não é, de não conseguir até ser concluído, né? Tem muitas obras que esbarram em questão das licenças. E aí hoje é necessário ter um projeto, né, muito delineado em relação a esgotamento, fornecimento de água, componentes de segurança. A lei também coloca em muitas atividades até uma espécie de autorização também por parte do Corpo de Bombeiro, que recebe lá um projeto da obra, analisa, enfim. Então, a busca pelo o que existe de regulamentação em relação àquela matéria. Parcelamento e uso do solo, código de obras, e aí geralmente a Secretaria de Obras fornece um checklist lá para que a pessoa estruture seu empreendimento para conseguir a autorização. Dentro da área urbana, mas não somente na área urbana, nós temos espaços que são considerados protegidos, né, ambientalmente protegidos. E aí
eu tenho aí uma competência, eu tenho uma competência comum dos entes da administração, da estrutura do executivo, a União, o Estado e a figura dos municípios. E aí, dentro desses componentes, as espécies de espaços territorialmente protegidos, eu tenho unidades de conservação, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável, a reserva legal, aplicada aí para, no caso de propriedade rural, a área de preservação permanente, APP, que a gente vai comentar mais tarde, a servidão ambiental, um instituto interessante também, e a figura do tombamento, quando eu penso no patrimônio histórico, cultural de municípios, de estados, enfim, depende muito aí de qual foi o ente federado que observou e que classificou, né, uma determinada área como sendo tombada por conta do seu valor histórico e cultural. E aí passa-se então a analisar esses espaços territorialmente protegidos. Primeiro, unidade de conservação da estrutura aí do Sistema Nacional de Unidade de Conservação e de Proteção Integral, que a gente pensa aí na figura dos parques, monumentos, e que só é admitido o uso indireto, né? A visitação, pesquisa, mas eu não tenho o humano explorando essas áreas. Uma discussão até atual aí do governo federal de relativizar, considerando que há uma preocupação com o desenvolvimento que esbarra nesse campo da proteção ambiental. Depois a de uso sustentável, que utilização de recursos naturais, enfim, de uma parcela dos recursos naturais dessas áreas de natureza. E aí nós temos uma flexibilidade, né, um pouco mais de flexibilidade em relação ao contato. Exemplo de unidade de conservação e de proteção integral, a figura dos parques nacionais, estaduais e municipais. E aí, nesse caso, dentro dos parques, nós só podemos ter aí o contato através de visitação. Na Bahia, nós temos aqui, nas proximidades nossas, Serra do Conduru, que é um parque estadual, entre Ilhéus, Itacaré e Uruçuca, e aí pena que também não tem um espaço de visitação, de guiamento para o turismo, para efeito escolar, enfim, só mais a área isolada. Proteção integral, refúgio da vida silvestre, para reprodução de espécies que fazem parte, né, do contexto local, do ecossistema, ou espécies migratórias, e aí é possível a visitação pode ser estruturada, não é nem de domínio público aqui, né? Pode ser estruturada em terra particular, de que esse particular aí, ele assuma esse compromisso, não é, de manter aquela área sem o contato humano, né, de explorar, enfim, recursos. A reserva, o refúgio da vida silvestre de Una, tem lá a figura principalmente de micos, né, de macacos. Unidade de uso sustentável, APA, e aí eu tenho certeza que esse nome tem uma certa familiaridade para com vocês. Aí nós temos a APA de Itacaré Serra Grande, a APA da Lagoa Encantada em Ilhéus, por exemplo, também da Baía de Todos os Santos é uma APA, e aí nesse caso é uma área mais extensa, pode ser de terra pública ou de particular, e classificando essa área como APA, é necessário então uma política, né, um planejamento de proteção da área. Nem sempre a gente consegue verificar também esse controle, né, como é que fica o controle. Se for pensar, por exemplo, em componentes de polícia, de policiamento, nós temos só essa companhia aí, da Mata Atlântica, da Polícia Militar. O Exército Brasileiro faz um trabalho assim em áreas de fronteira, né, mas não no espaço urbano propriamente dito, né, nesse vínculo do urbano com o protegido naturalmente. E uma unidade com, acho que 2 viaturas para atender
litoral sul inteiro da Bahia. Exemplo também de unidade de conservação de uso sustentável, reserva extrativista. É uma área de domínio público, e aí geralmente também protegida, né, área protegida, manguezais, ou áreas mesmo também de floresta para extração de bens naturais a comunidades tradicionais, né? E dá para pensar indígenas, quilombolas, por exemplo. É proibido explorar recurso mineral, e aí tem essa discussão lá na Amazônia, das reservas todas, em que os próprios índios eles acabam explorando e comercializando minério. Proibida a caça também, e a madeira só de forma sustentável e complementar as atividades envolvidas, né? Nesse caso aí para a lenha, para fazer o fogo, enfim. E aí nós temos uma reserva extrativista relacionada à parte de mangue, que é a região de Canavieiras, né? Que é uma região conhecida por essa linha ou essa atividade relacionada a mariscos. Nós temos, por lei, né, através do IBAMA, uma estrutura autárquica, né, que é encarregada de fazer essa fiscalização no âmbito federal. E aí é o IBAMA que estabelece aí, por meio de portaria, regulamento, período de defeso, ou no caso do caranguejo, enfim, a coisa da andada lá, que fica um período enquanto o crustáceo, enquanto o marisco, enfim, ele se reproduz, a proibição da exploração da atividade, justamente para que haja aí uma mantença, né? O sustentável aqui é uma figura interessantíssima porque envolve o particular, que só ganha basicamente isenção de imposto do ITR e possibilidade aí de crédito agrícola, mas é o sujeito que consigna mesmo nos assentamentos da sua propriedade que uma área tal se transformou isso aí é para além da reserva legal, né, do limite de reserva legal. Ele estabelece essa área para poder preservar. E aí nós temos aqui na região exemplo da RPPN Mãe da Mata, algumas delas, algumas empresas também, né, grandes empresas tipo Banco, Bradesco, em nome da responsabilidade social, muitas vezes faz campanhas, programas de uma espécie de concurso, e aí a estrutura que preenche os requisitos, ela recebe um patrocínio, verba, dinheiro para poder se manter. E aí nós temos uma também na margem da rodovia de Ilhéus e Itabuna, acho que é Irê ou Irerê, e recebe também turistas, né, principalmente na época de cruzeiros, para conhecer aí o que tem de cultura do cacau, né? Principalmente o cultivo, a secagem, até a pasta, muitas vezes até a fabricação do chocolate, né? E nesse caso, o proprietário ele cobra o acesso, ele cobra pela visitação, e aí surge até uma discussão, né? É possível, na verdade, um particular ele cobrar para você ter acesso a uma área, como por exemplo de rio, para ter uma área de cachoeira? E aí que a gente sabe que em termos de área de proteção é considerado de domínio público, não é margem de rio, mas geralmente essa mensuração, né, de rio navegável, mas geralmente margem de rio, a beira da praia, enfim, é tido como bem de uso comum do povo. E isso é bem de uso comum. Como é que o proprietário cobra? Bom, se por dentro da propriedade dele passa tem uma cachoeira, o sujeito não é obrigado a permitir que você transite pela propriedade. Mas aí o que a lei diz do Sistema Nacional de Unidade de Conservação é de que se aquela propriedade ela é classificada
primeiro um parque, né? Parque geralmente cobra taxa, mas se o sujeito tem lá uma RPPN, se ele tem lá o Refúgio da Vida Silvestre e ela é regulamentada, né, como unidade de conservação, então nada mais justo do que ele cobrar, porque ele mantém aquela área preservada. Não é o que acontece, por exemplo, numa cachoeira, eu acho que é de Tremembé, entre Itacaré e Maraú, em que tem um sujeito lá que ele construiu lá uma espécie de bar de quiosque na beira da cachoeira, e aí o acesso mais simples é passando por essa que parece, entre aspas, a propriedade dele, né? E aí o sujeito cobra para a pessoa ter acesso, então se ela for consumir no bar, no restaurante, ela não paga, mas se não for, ele cobra para ter acesso, e nesse caso ele precisaria comprovar que aquela área ali é regulamentada como unidade de conservação e ele é o proprietário, no caso, quando cabe para particular. Bom, figura de APP, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função ambiental para preservar recursos naturais e hídricos, biodiversidade, facilitar o fluxo da fauna, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações, que foi a polêmica que o CONAMA recentemente, liderado pelo ministro Ricardo Salles, relativizou as regras, né? Na verdade, revogou algumas resoluções do CONAMA sobre restinga, sobre manguezal, enfim. E aí, nesse caso, houve um enfrentamento desse tema. Vou encaminhar a notícia depois para vocês, acho que foi a Rosa Weber, por meio de ADPF. E aí foi considerada a inconstitucionalidade das novas resoluções que relativizavam as regras. E a partir disso, então, tornou sem efeito, né, a modificação que o ministro do Meio Ambiente tentou fazer. E aí nós temos encosta como área como área protegida como APP. Nós temos de proteção permanente, nós temos o topo de morros ou de montanhas, nós temos área de nascente, 50 metros ao redor dessa nascente, nós temos a mata ciliar, que é essa área de 30 a 500 metros, a depender da foz do rio, essa área de vegetação, e precisa também ser preservada, né? Então, de uma faixa, né, de 30 metros ou então de até 500 metros, a depender da largura desse rio. E aí, a proteção permanente implica no ser intocável, de não poder ser mexido. Aqui, nesse caso, para evitar a questão da erosão mesmo, do desmoronamento, enfim. E aí, na área urbana, muitas vezes você tem, de novo, né, aquilo que eu comentei, do conflito, né, do que é o interesse público versus a população mais carente, os mais necessitados, versus as pessoas que muitas vezes por necessidade mesmo constroem nessas áreas, e aí o enfrentamento disso ou desfazer disso acaba tendo um grande comprometimento, não é? Então, esse choque, né, do valor, o valor do interesse público, o valor da população, das pessoas envolvidas. Deixa eu tirar minha visitinha aqui, está querendo participar da aula. Continuando aqui, APP, o tema recente aí foi um tema que pipocou na mídia, no noticiário, justamente por conta dessa tentativa mesmo de desidratar as regras ambientais por parte do ministro do Meio Ambiente, que reuniu lá o CONAMA. Nós temos também uma tentativa do governo federal de retirar a paridade de conselhos, né? Então, revogar, né, a nomeação de conselheiros que são da iniciativa privada, para que nos conselhos fiquem a exonerar, né, ou retirar da função, enfim, os conselheiros da iniciativa privada, né,
que fique a maior quantidade do poder público. Só que a regência de conselhos é justamente a partir desse caráter paritário, né? Então eu tenho uma parte de componentes igual, né, do poder público, e um percentual proporcional, ou na verdade idêntico, da iniciativa privada. E aí com isso você tem essas estruturas que são de caráter deliberativo mesmo, que tem a possibilidade de deliberar a respeito do tema, responder alguma consulta em torno do tema também, mas a maior importância mesmo é o caráter deliberativo, essa possibilidade de decidir. E recentemente nós tivemos enfrentamento também desse comportamento no STF, e o STF reconheceu que o Conselho tem que ser paritário, então não pode se diminuir quantidade de cadeiras da iniciativa privada, né, de integrantes da sociedade, teria que diminuir também cadeiras dos representantes do poder público. E aí, quem tiver curiosidade um dia, acompanhe também aí um conselho dentro do município, um conselho de meio ambiente, um conselho municipal de educação, um conselho municipal de saúde, para perceber esse caráter paritário e também o quanto que se discute em relação a temas daquela área. É possível relativizar a área de preservação permanente se porventura for um assunto para um tema que envolva via terrestre, transporte, como está acontecendo aí nesses casos de ferrovia, né, ou de pensar no escoamento de produção, ou então para o tema que a gente já tratou de regularização fundiária. Então eu tenho uma população que circunstancialmente ocupou uma área dessas aqui, extrapola um pouco do limite permitido. Todavia, essa estrutura, ela já está lá há muito tempo, as pessoas necessitam, então o poder público pode relativizar uma APP para poder promover regularização fundiária. E aí, desde que tenha baixo impacto, desde que não tenha tamanha agressão, né, ou risco de tamanha agressão. O Instituto da Servidão, que é outro aspecto aí de espaços territoriais especialmente protegidos. A servidão faz com que o proprietário ele possa, na verdade, se permitir, né, ou suportar que se faça um determinado empreendimento dentro da sua área. E aí, nesse caso, essa servidão ambiental como limitação aí de não ser estruturada em área de preservação permanente, nem de reserva legal mínima exigida, mas não sendo nessas áreas, é possível então permitir, né, dentro de uma determinada propriedade, que se instale lá um empreendimento, enfim, e aí esse sujeito ele recebe ou uma espécie de aluguel, como acontece lá com os parques eólicos, né? Ou então ele permite lá postes, esses equipamentos também, ou componentes de telefonia, né? Mas aí nesse caso eu tenho a limitação de não estabelecer essa servidão, né? Não fazer essa cessão, essa locação em APP e também em reserva legal, porque a reserva legal é um espaço que precisa permanecer intacto. O Instituto da Servidão, né? Se você permitiu lá que uma área da sua propriedade ela seja utilizada por um terceiro para um empreendimento, precisa averbar no registro do imóvel, e aí dizendo mesmo se foi apresentando também nessa sessão, essa transferência. É possível também fazer uso dessa servidão para que a pessoa compense. Eu explorei a minha área, eu ultrapassei o limite de reserva legal, então eu compenso isso fazendo esse aluguel
de uma área preservada lá do outro, mas não pode ser a área de reserva legal do outro, né? Tem que ser uma área preservada, mas que esteja fora daquilo que ele consignou, daquilo que ele averbou como área de reserva legal. E esse regime de compensação permitido também, aí tem uma função, né? Do ponto de vista ambiental, lá a sua utilidade, a sua relevância. O tombamento, alguns trazem como instituto do direito administrativo, mas aí é uma mistura de direito administrativo com ambiental, né? Considerando que se pensa na questão do meio ambiente artificial, do meio ambiente urbano, e aí todos os entes federados têm competência para tal, tanto União, Estado e município. No âmbito federal, esse conhecido ente é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, e aí é ele que dá essa classificação, enfim, quando é um reconhecimento, né, um tombamento no âmbito federal. É possível também no municipal, na esfera federal. E nesse caso é preciso de uma provocação e é preciso de um estudo também por uma equipe especializada, geralmente historiadores, arqueólogos, antropólogos, enfim, e analisando o poderio, digamos assim, a representatividade, né, de uma determinada área, de uma determinada obra, ou muitas vezes eu tenho até bem de ordem imaterial, como sendo possível também de tombamento, né, o folclore, a capoeira, são bens tombados, e aí precisa dessa equipe técnica, e todo ente federado ele tem lá o seu livro de tombo. Percebe-se aí, por exemplo, em Ilhéus, eu acredito que a Catedral de São José, aquela igreja de São Jorge, tem algumas localidades que até o calçamento, como é o caso de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, até o calçamento é tombado. E aí, nesse caso, não se pode mudar a estrutura arquitetônica desse lugar que é objeto de tombamento. E aí eu penso assim, eu tenho um particular, ou a figura do particular, e tem a sua área, né, classificada como sendo um patrimônio histórico, um patrimônio cultural, e aí se ela é assim classificada, eu tenho então deveres em relação àquela propriedade. Aí muitas vezes parece que se torna até, vamos colocar assim, oneroso, né, ao proprietário manter, mas aí eu tenho aí um interesse da coletividade. Esse proprietário, ele é facultado a ele também, não é, alienar esse bem, e aí aquele que adquire, ele pode comprar, enfim, de fato, mas ele tem o dever também de preservar as condições arquitetônicas. O poder público também, se perceber que pela localização, pelos caracteres, pela propriedade, pela peculiaridade de extrema utilidade, pode desapropriar, e aí não com efeito de sanção, mas classificar como utilidade pública, interesse social, enfim, a desenvolver algum empreendimento, alguma atividade que seja dessa ordem histórica, cultural, pensando no turismo também, e aí nesse caso é necessário pagar uma justa indenização para a pessoa, né, que vai perder a sua propriedade, mas aí é pensando justamente na preservação da história e da cultura do lugar. Nossa Bahia, infelizmente, muitas vezes peca nessa coisa da preservação. E aí, para vocês, algumas questõezinhas que aí, nesse caso, eu tenho que, nesse modo gravado, né, eu tenho que ler
aqui responder, mas aí quem sabe de repente ela não aparece lá no nosso contexto, né? Uma sociedade empresária constrói um galpão, dá início a um estudo de impacto ambiental. No curso, verifica que a construção atingiria uma área verde, de modo que pessoas solicitaram fosse realizada uma audiência pública. E aí, sobre essa audiência pública, ela não é necessária, ela é necessária, e aí, de que maneira a gente faz uma separação? Bom, eu comentei que é possível para a população, 50 habitantes, solicitar uma audiência pública em torno de algum tema, de algum assunto. E aí, nesse caso, já elimino aqui as alternativas que possuem não. Ficaria com duas. A audiência pública é necessária e, caso não realizada, a licença ambiental não terá validade, ou a audiência pública é necessária, salvo quando celebrado termo de ajustamento de conduta. E aí tem que ver qual que tem maiores peculiaridades, ou então a maior proximidade, com base até no que a gente colocou aqui, e aí de repente essa letra C faz sentido. Uma outra, uma pessoa de nome tal, Ellen, obtém junto ao órgão municipal licença para a instalação de uma fábrica de calçados. E aí, analisando as alternativas, a licença não é válida, uma vez que o município não tem competência. Com a licença de instalação obtida, a fábrica de calçados poderá iniciar suas atividades, gerando direito adquirido, o caso mencionado na licença expedida pelo município. A licença é válida, porém não há impedimento que o Estado ou a União expeça licenças relativas ao mesmo empreendimento, caso entenda que há impacto regional e nacional. Ao início da produção, é necessário a licença de operação sendo concedida após a verificação do cumprimento dos previstos nas licenças anteriores. Aí seria necessário pesquisar o conceito, né, de cada uma dessas e tentar entender se o município pode ou não pode. Se eu disser que o município pode, esse ponto aqui de licença não é válida, tá? Sairia de circulação. Acumulação de licenças em relação ao mesmo empreendimento, aí os órgãos eles teriam que se entender, mas aí não poderia haver mais de um órgão apreciando o caso. Então talvez teríamos que ficar com a letra C ou a letra B, que fala que a licença de instalação já pode iniciar suas atividades, e a letra D, que fala que a licença ou iniciar a produção é necessária a licença de operação. Me parece mais que a letra D está correta. A letra D, de fato, porque o tema aqui, nesse caso, para funcionar a atividade, de fato, é a licença de operação. E aí, minha gente, dito isso, a gente encerra por aqui. Eu deixo para vocês esse material do slide, aí lembrando que acessar para responder duas questões lá no QR Code aqui na aula. Coloquei aqui, mas eu disponibilizo esse material também para que vocês tenham acesso. E aí são dois temas, dois pequenos temas, né, na verdade, dentro de um texto que fala da 12.305, a Política Nacional de Resíduo Sólido. Então, eu pesquiso um pouco da lei e, a partir da leitura desse texto, dá para responder duas questões, dá para fazer em trio. Então, 2 ou 3 pessoas, então 2, no máximo 3. Um quarteto transformaria aí, então, em 2 duplas, mas então o foco é responder em dupla até a semana que vem. 2 questões abertas, o texto também, que é um artigo científico a respeito de uma cidade que deu certo o sistema de coleta seletiva. Disponibilizo já para vocês. É isso.
Tenham todos um bom final de semana. Estarei no grupo também. Fazendo maiores esclarecimentos, enfim, daquilo que precisar.